dia a todos, senhoras, senhores. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião do Fórum Permanente de Convivência Produtiva com as Secas. Temos hoje a satisfação de receber o Dr. John Walker, pesquisador, cientista da Texas A&M, nos Estados Unidos, que teve a gentileza de acolher na última visita realizada pelo grupo de pessoas desse fórum aos Estados Unidos, acolhê-los e colaborar significativamente com a organização da recepção e da oportunidade de entrevistas com pessoas que tinham que contribuir. Pessoalmente, o trabalho que o pesquisador exerce nos Estados Unidos interessou significativamente aos que lá estiveram, o que motivou esse convite feito pelo Fórum para que o professor pudesse transmitir a todos nós um pouco do seu conhecimento. Em seguida, o doutor Geraldo terá a oportunidade de fazer uma recapitulação do currículo e da expertise do professor, mas eu quero inicialmente agradecer a todos. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de me referir ao Dr. Pio Guerra, presidente da Federação da Agricultura de Pernambuco, e a doutora Adriana Corte Real, diretora do SEBRAE, em nome de todos que estão aqui. Dizer da satisfação de podermos contar aqui com o Dr. Walker e sua esposa, Molly, que aproveitou e veio aqui também conhecer o estado de Pernambuco. O ano passado, sob a orientação do Dr. Pio Guerra e do SEBRAE, a missão aos Estados Unidos foi fortemente dirigida à visita a propriedades e a empreendimentos privados. Está ali o Dr. João, Dr. Bernardo e Dr. Fausto, que participaram. E quando da visita à área, ao centro de pesquisa, que na realidade só foi uma breve visita na região de San Angelo, no Texas, o Dr. Walker realmente foi muito efetivo em pegar todo o nosso grupo e passar todo o dia visitando realmente algumas propriedades de larga escala, para a gente ver exatamente como é que seria aquilo realmente por lá. Então, foi muito bem e foi de forma tal que, logo depois, a diretora Ana e aqueles que realmente fazem o fórum sugeriram realmente, e depois no contato com o Dr. Pio, a vinda dele aqui. Bom, o Dr. Walker, John Walker, ele é o chefe, a gente diria aqui chefe, o diretor do Centro de Pesquisa e Extensão de San Angelo, e são dos centros da Texas A&M University. A formação dele realmente é em pastagem e em ecossistemas naturais, isto é, entender a pastagem, a flora e a fauna dos ecossistemas e como relacionar aquilo com a pecuária. É isso que nós vamos ver aqui. Em San Angelo, ele lidera uma equipe de 6 pesquisadores que trabalham a sustentabilidade da pecuária e da vida selvagem no centro do Texas, na região semiárida do Texas. Seu interesse em pesquisa diz respeito ao desenvolvimento de novas tecnologias para modificar a seleção de ruminantes em pastagem. Há muito se sabe que o pastoreio de animais afeta a composição botânica das comunidades de vegetação. Então, essa questão de relacionar cada um daqueles animais às vegetações disponíveis é um trabalho que é feito lá ao longo das últimas décadas. Tem uma relação muito forte, no caso dele, com aquelas propriedades, aquelas grandes fazendas que têm, além da pecuária, tem a questão da caça esportiva como uma atividade econômica. Então, nós visitamos algumas propriedades que entre 35% e 40% da renda advém dessa atividade. E é um pesquisador que tem, ao longo dos anos, realmente, tido um grande número de artigos, livros, capítulos, mais de 60 artigos, organizações profissionais que pertencem várias, como a Associação Americana de Indústria de Ovinos, a Associação Americana realmente de Manejo de Pastagem, Conselho Técnicos lá do Texas. E como vocês já tiveram a oportunidade de ver em outras ocasiões,
A Universidade Texas A&M, na qual nós temos aqui um outro ex-estudante, que é o Josimar, que está aqui, ela é quem coordena a pesquisa e extensão em todo o Estado. E o ensino, a pesquisa e extensão. Então, tem 11 universidades afiliadas, o total são 110 mil estudantes, e tem mais 13 centros de pesquisa. Então, realmente, é uma estrutura muito poderosa. E nós tivemos este ano aqui com um empresário que trabalha na área de laticínios, um pequeno empresário do Porto dos Estados Unidos da área de laticínios, e agora nós vamos ter o Dr. Walker tratando exatamente dos ecossistemas e de como eles manejam realmente, eu digo, essa questão pecuária e pastagem. Por favor, Dr. Walker, please. Bom dia e obrigado pelo convite de estar aqui e visitá-los essa manhã. Então, eu coloquei o título da minha apresentação, A Pecuária Sustentável em Ambientes Semiáridos, porque eu acredito que é mais do que simplesmente gestão, não é somente a respeito da caça, né? Existe muito a respeito de gerir recursos, então eu vou tentar tocar um pouco nesses assuntos a respeito de muitos dos recursos que nós tentamos gerir e tentar também monetizar alguns desses recursos disponíveis. Então, antes de mais nada, gostaria de oferecer a vocês só uma visão geral muito rápida sobre a área onde nós fazemos a nossa pesquisa. A região, nós temos fazendas chamadas no Planalto, na parte central do Texas. E aqui uma visão mais próxima, aqui o centro fica ali no topo, ali em San Angelo. E esse centro ele foi iniciado em 1972, mas lá em Sonora, esse centro foi criado em 1916, quando os criadores de caprinos e ovinos eles determinaram lugar para que a Texas A&M fizesse pesquisas para questões relacionadas a caprinos e ovinos. Então eles contribuíram na metade do custo da compra nessa área de 1.400 hectares para fazer a pesquisa de caprinos e ovinos. Desde 2001, nós conseguimos essa fazenda Reed, que foi ofertada pelos donos porque eles tirariam muito proveito das nossas pesquisas. Então, em 2008, nós conseguimos a fazenda Martin, na região leste, que é uma região de 2.023 hectares. Então, nós gerimos todas essas propriedades, todas essas fazendas. São 140 quilômetros de norte a sul e 120 quilômetros de leste a oeste. Então, leva cerca para sair de San Angelo, sempre que eu vou para visitar uma dessas propriedades, me leva cerca de 2 horas para chegar lá de carro. Então, a precipitação é cerca de 150 milímetros no leste a 600 milímetros no oeste. Então, esse centro de pesquisa e extensão de San Angelo, nós temos tanto pesquisa quanto a faculdade de extensão também. E nós realizamos pesquisa e extensão nessas áreas, em ciências animais, principalmente caprinos e ovinos, e ciências de precipitação de chuvas, e principalmente também restauração de pasto, ou seja, tentar recuperar as terras degradadas de volta para a comunidade, para que essas terras sejam mais produtivas. Temos pesquisa também na vida selvagem. Em pesquisa e extensão na vida selvagem também temos um agrônomo que trabalha principalmente na questão de colheitas e um pouco em forragens também. Só para dar uma visão geral aqui, né, como parece esse campo, temos aqui a fazenda Martin, que fica na região leste, tem cerca de 600 milímetros de chuva, em média, e ela é predominantemente o que nós chamamos de savana, um pasto de savana. Savana sendo... existem árvores, mas não são florestas. Então vocês podem ver isso. E a cobertura das árvores ela é de cerca de 30% mais ou menos. Parece, quando se está no chão na localidade, parece bastante, mas não é tanto assim, só cerca de 30% a 40%.
Aqui a fazenda, a estação sonora, que era para os campos de arbustos. E só para falar um pouco sobre a cerca, é um pouco difícil ver aqui, mas os esqueletos de árvores aqui em cinza, isso são árvores de junipeiros, que são árvores que em 2011 nós perdemos cerca de 20% dessas árvores, devido à seca que tivemos em 2011, foram mortas pela seca. E aqui a fazenda Reed, que é um pouco parecida com a estação de pesquisa do Sonora, mas aí predominantemente também uma região de semiárido com árvores do tipo junipeiro e também arbustos. E temos tipos de árvores caníferas também nessa área. Então é verde ao longo do ano inteiro. E isso pode florescer também pastagem principalmente para caprinos. Tem uma boa topografia também nessa fazenda. Nós criamos caprinos ovinos e também bovinos, principalmente nosso gado são basicamente um gado do tipo inglês cruzado. Nossas ovelhas são de pelos, que seria do tipo Dorper para nós, ou então para o tipo de lã, que seria do Rambouillet. E temos também os nossos caprinos que nós temos para produção de carne, que seria um cruzamento entre o tipo espanhol e boer, e também os caprinos do tipo angora, que nós fazemos criação para a fibra dos pelos e também para a produção de carne. Como eu mencionei também, nós temos operações de caça em todas essas propriedades. E isso aqui basicamente é na fazenda Reed. Eu coloquei essas imagens aqui para mostrar a vocês que se houver a necessidade de se ter a caça, precisamos ter instalações para acomodar os caçadores também. Então, claro que esses caçadores vêm, o que eles querem é caçar para conseguir chifres, então precisamos ter algo que eles possam levar para casa. E eles vêm, na verdade, para se divertir, né? Entretenimento, basicamente. Então, a caça, basicamente, é uma atividade recreativa, de entretenimento, daí é toda uma indústria que existe. E originalmente nós não tínhamos alojamentos, mas colocávamos as pessoas em tendas à noite. E eu queria falar com vocês agora sobre a gestão, o manejo, né? Então a questão principal é preciso saber qual é a capacidade de manejo. Existem muitos recursos em pastos, mas é preciso saber como fazer a gestão desses recursos. Anthony Robinson disse, não é saber o que fazer, é fazer o que se sabe. Era o que Anthony Robinson disse. E como eu faço a gestão de todas essas fazendas e as várias atividades envolvidas, eu posso dizer a vocês que a parte mais difícil para mim fazer não é saber o que fazer, é fazer com que as coisas sejam feitas com o que se tem. E o Tom Lassiter, que foi o fundador do Beefmaster, vocês devem ter conhecido essa raça, né, Beefmaster, ele disse que a pecuária é simples, mas manter simples é difícil. E ele estava muito certo no que disse em relação a isso, em termos de fazer o que se sabe. Se você tentar fazer coisas em excesso, é possível que não se consiga fazer nada no final das contas. É preciso saber quais são os recursos também disponíveis. Produção tradicional pecuária, por commodities. Então, para a maioria de nós, basicamente seria a produção de commodities de pecuária tradicionais. Existe também, se houver a necessidade de fazer uma criação de animais, precisa também ter um mercado nicho para alimentos e fibras orgânicas. Para nós também é um recurso muito óbvio a questão da caça, onde nós podemos monetizar também. E também o turismo natural e agroturismo também é basicamente existe uma questão de uso de não consumo desses recursos, tais como o mel, por exemplo. Eu vou falar um pouco sobre isso também para o respeito aos sistemas de ecossistema, onde essas fazendas elas são compensadas pelos benefícios à sociedade que a gestão dessas fazendas leva a. A primeira coisa em qualquer manejo, qualquer gestão, é saber quais são os objetivos. É preciso saber onde se está tentando chegar para se chegar nesses lugares. Então, eu listei algumas questões aqui, algumas partes do processo. Primeiro, você precisa analisar onde a operação funcionava no passado. É preciso também analisar também a questão da família e também a questão agrícola e também os recursos da fazenda. Talvez exista um fator de limitação nos recursos em muitas dessas operações também.
Existem várias coisas que podem ser feitas, mas se os membros da família não quiserem participar dessas atividades econômicas, não vai fazer diferença, no fim das contas. É preciso desenvolver um plano de gestão geral e também priorizar objetivos desses planos de gestão. É preciso também desenvolver planos de ação e implementar os objetivos. E também é preciso também mensurar o progresso e também reavaliar os objetivos. Essas são apenas objetivos de gestão que são muito críticos a se ter uma gestão sustentável de uma fazenda. Então eu queria começar aqui mencionando os 3 princípios da produção lucrativa de pecuária. Porque a maioria das pessoas, até mesmo no Texas, e novamente nós fazemos muitas coisas além de simplesmente criar gado. A produção de animais ainda é o commodity número 1, a fonte de renda número 1 das fazendas. E a primeira coisa que eu diria é a gestão da pastagem. A segunda questão seria um custo baixo de produção, e a questão número 3 seria eficiência de reprodutibilidade alta. Então, sem uma boa gestão da pastagem, não vai ser possível ter um baixo custo de produção e não vai se ter também uma alta eficiência de reprodução. Para mim, a gestão da pastagem é a questão chave para ter uma gestão de fazenda sustentável. Isso também afeta a possibilidade de ter outros tipos de, pelo menos, de commodities animais, tais como a vida selvagem. Então, gestão de seca é gestão de pastagem, basicamente. E nessa imagem aqui nós vemos um fato que o dono dessa propriedade não fez uma boa gestão de pastagem e agora ele precisa comprar ração para alimentar seu gado. Isso é basicamente uma alternativa muito cara e é um processo muito caro. E também a gestão da pastagem pode acabar com esse tipo de problema. Vamos falar sobre isso também. Existem 3 princípios básicos no que diz respeito à gestão da pastagem. O número 1, que é a questão dos animais por área, as espécies de animais disponíveis, a distribuição e também a questão temporal da sazonalidade. Então, se não for possível acertar a questão de animais por área, nada mais importa. No lado esquerdo nós temos aqui uma fazenda que houve uma sobrepastagem excessiva. Então existe um pouco de área verde, mas estamos muito longe do final da estação de pastagem e vamos ter mais 6 a 8 meses até que esse pasto volte a crescer novamente. E se só existe isso, vocês talvez tenham problemas. Então é preciso também fazer uma boa gestão de animais por área. Isso é uma coisa difícil de se fazer, eu vou falar um bom tempo falando sobre essa questão. Aqui nós temos nossa curva de resposta à questão de animais por área clássica. E o que isso mostra é que, quando se inicia aqui com um animal e se continua a acrescentar mais animais e mais animais, a produção individual por cada animal, o ganho de peso desses animais, por exemplo, vai se manter constante até que você encontre um ponto crítico, onde esse valor começa a diminuir. Porém, a produção por hectare vai subir com cada animal acrescido até esse momento e pode haver uma continuação no crescimento, apesar desse animal indivíduo esteja ganhando menos peso. Ou seja, em algum momento, um animal começa a competir com o outro animal pela forragem que está disponível. E quando isso acontece, não é possível que esse animal tenha todas as suas demandas de nutrientes supridas e pode haver uma demanda maior caso haja mais animais. E a questão optimizada da questão econômica é quando o desempenho individual de cada animal começa a subir e antes de a produção por hectare começar a descer. Isso é basicamente uma curva teórica, porque na verdade em pastos nós nunca passamos dessa faixa aqui, ou seja, para se conseguir a produção adequada para que comece a descer, é preciso que animais comecem a morrer. E isso não acontece. Esse gráfico aqui mostra a realidade rural que nós precisamos enfrentar. E isso mostra que a capacidade de carga nunca é a mesma de ano a ano. E é preciso fazer uma previsão dessa capacidade. E é preciso fazer ajustes a essa capacidade de ano a ano. E se isso não for feito, e vocês provavelmente vão ter problemas nesse sentido.
Isso aqui são dados do nossa estação experimental de Sonora, que eu falei mais cedo. Isso mostra, em um período de 70 anos, a capacidade de que carga nessa fazenda. Temos aqui o equivalente de unidades de animais por milha quadrada. E nós podemos ver que, ao longo dos anos, ao lado direito nós temos aqui uma taxa de estoque alta e nós vemos que houve uma grande variação nesse período de 70 anos. Então a chuva para nós e também para qualquer fazenda que eu conheça é o que leva às tomadas de decisão de animais por área. E nós precisamos ter um estoque para a mediana e não para a média. E a mediana, no caso, então a média, isso aqui é uma média de 35 anos para ambas as áreas. O último ano era de 2014 nos dados onde foram coletadas essas informações. E a média é basicamente a metade, a média entre esses 35 anos. E a mediana significa que metade dos anos tiveram mais chuvas e metade tiveram menos chuvas. E a questão importante é que, ou no Edwards Plateau, onde eu estou localizado, ou na região de Pernambuco, onde vocês estão, a mediana, principalmente durante a época de crescimento de vegetação aqui e aqui, é só de cerca de 80% da média total. A mediana é 80% da média, não é o valor total. Então, se nós tivermos uma precipitação, uma chuva de 500 milímetros, e nós fizemos uma preparação, um estoque para isso, e muitas vezes nós vamos estar tendo um estoque excessivo em comparação à mediana. Isso é um conceito que muitas pessoas não entendem muito bem, e é muito importante levar isso em consideração. Lá em San Angelo, ao contrário de Pernambuco, onde nós temos uma estação seca e uma estação úmida, nós temos aqui a precipitação, no caso a chuva bimodal, onde nós temos também uma taxa de crescimento bimodal. E esse crescimento primário ele é no verão, né, na região, na época de mais seca, onde há um crescimento da forragem. E esse crescimento é basicamente de 3 de gramas C3 ou forbes, ou então ou de plantas de dicotom. E a questão importante para nós aqui nisso é que, às vezes, esse crescimento, na verdade, afeta o crescimento da estação seguinte. Então, se nós tivermos uma precipitação de inverno mais cedo, um crescimento de gramas no período seco, a precipitação, a chuva que aconteceria na estação mais seca, estaria acontecendo, na verdade, na estação úmida. Então, se estaria utilizando toda a umidade, não se teria a forragem tão importante em crescimento nessa época do ano. Então, uma das coisas que eu utilizo é a previsão de longo prazo através de diferentes serviços de meteorologia. Eu listei alguns aqui, tantos do setor público, também no caso de previsão do governamental e também por empresas privadas. Então aqui nós temos novamente no Texas. Eu observei isso aqui uma semana atrás, que foi quando eu peguei esses gráficos aqui. Isso mostra as projeções. Um é do Instituto Internacional de Pesquisa para Clima e Sociedade, que é da Universidade de Columbia, e o outro é o Sistema de Clima do governo americano, na parte inferior. E geralmente eles fazem previsões para um período de 3 meses. Então, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, e assim por diante. Fevereiro, março e abril. Então, primeiro, o serviço governamental que mostra a precipitação, a verdade é que, em termos de chuvas, de precipitação, raramente eles fazem uma previsão além de 6 meses, né? De 6 meses em diante eles não fazem a previsão. E outra questão é, como vocês podem ver, a cor mais escura significa que existe seca, e aqui o EC aqui, EC é uma probabilidade igual de ser ou de haver chuva ou não, na parte branca aqui com o EC escrito. E o que se pode ver é que
Essas duas previsões aqui não são as mesmas, elas não mostram os mesmos dados. Eles usam os mesmos dados, mas usam modelos diferentes de previsão. E esses modelos de previsão são amplamente influenciados pelo índice Ninho oceânico, temperaturas marítimas, da superfície marítima, etc., na região do Equador. E existem diferentes maneiras de se fazer uma modelagem, né, baseado no que se acredita que essas temperaturas da superfície marítima vai ser no futuro e como isso vai afetar o clima também no futuro. Aqui é uma empresa de previsão do clima feita por uma empresa privada. E o que é interessante é que ainda mostra uma divergência maior nos resultados, né, do que as empresas públicas. Aqui nós temos aqui da Harris-Mann, que é a empresa, novamente aqui para a região onde eu estou localizado, né, do Planalto de Edwards, onde vai haver 30% a 40% de abaixo da média para os próximos do verão até o outono. E a outra linha aqui, da Weather Trends 360, aqui em laranja, mostra que nós vamos estar às vezes na média e às vezes um pouco abaixo da média no final, mas tudo está próximo da média. Então o que se faz com essas informações divergentes? Todas essas previsões diferentes. Então, primeiro, na minha experiência, quando a previsão do El Niño é neutra, então não tem como se saber muito a respeito disso. Então é isso que nós temos. Ano que vem, não sei se vocês viram isso na televisão, mas para os próximos anos, para o ano que vem, a previsão é de que o índice de Ninho oceânico vai ficar próximo a um valor neutro. Então é muito mais difícil prever o que vai acontecer de fato em termos de clima. Mas me parece que depois de ter uma conversa com o Geraldo, me parece que nós vamos ter uma seca de longo prazo. Se eu não souber que vai haver chuvas, eu vou prever que vai haver seca. Então, se eu não tiver um bom indicativo de que vai haver chuvas, eu vou imaginar que vai haver uma seca. Então, acho que em outubro, que foi quando eu comecei a observar as chuvas do próximo ano, e o motivo que eu faço isso, que me leva a fazer isso, eu vou mostrar daqui a pouco, é porque é quando nós normalmente fazemos o desmame do gado, dos novilhos. Então é hora de fazer as decisões de animais por área. Então fazemos a retenção de outros animais em função dessas questões. Quando nós fazemos o desmame, geralmente nós apalpamos os gados para ver se as vacas estão prenhas, onde podemos... Então seria a oportunidade de fazer algo a respeito das vacas que estão prenhas ou que estão mais velhas ou que tiveram alguns ferimentos ou algo desse tipo. E essa informação é a mesma informação que eu recebi para o Brasil. E perdão. Então, isso aqui é do Instituto de Pesquisa Internacional. Eles fazem previsões climáticas no mundo inteiro. Então, eu só tenho valores aqui dos Estados Unidos, mas eu posso mostrar aqui para o Brasil. Isso parece basicamente que... Me parece que é algo que tudo indica que vai haver seca, principalmente na região nordeste do Brasil. Essa previsão da Harris-Mann, a cidade mais próxima que eles tinham era de Salvador, no Brasil, essa região. E, na verdade, eles ofereceram uma previsão acima da média. Então, novamente, vocês podem ver que existe uma variação aqui em função dos diferentes modelos aplicados. Mas eu observei todos esses modelos das diferentes empresas e eu refleti sobre isso algumas vezes e eu decidi qual seria o ideal. Outra maneira de se observar quanta forragem está disponível. Isso não é uma previsão, mas, na verdade, essa ferramenta oferece uma ideia de qual é a situação atual em comparação com médias de longo prazo ou até mesmo médias de curto prazo. E a Universidade de Idaho tem essa ferramenta chamada Climate Engine. Vocês podem ir a qualquer lugar do mundo e você usa imagens de satélite para fazer uma previsão da cobertura vegetal, da quantidade de biomassa verde que está disponível naquela região.
Isso pode ser feito. Várias opções são disponibilizadas nesse site. Então, eu estou mostrando aqui duas imagens. Aqui nós temos novamente para a região de San Angelo, onde nós estamos localizados, e onde eu mostro um contraste de qual era a situação de outubro de 2019. E aqui é a primeira imagem com a comparação com a média de 2018. Ou seja, a situação atual versus a situação de 2018. Vocês podem ver que tem muita área vermelha aqui no gráfico. Então, existe menos forragem verde no momento do que existia no ano passado. E eu comparei com a média dos últimos 10 anos, então eu já sei a longo prazo. Eu sei que ano passado, em 2018, foi um ano, e até no começo do ano de 2019, tivemos, em torno de setembro de 2018 até julho de 2019, nós tivemos precipitação muito boa, muita produção de forragem. E novamente a parte vermelha aqui indica que o amarelo e vermelho mostra que estamos abaixo da média até mesmo no longo prazo, em 10 anos, ou até abaixo da média. Esse site aqui em particular, não existe muita comparação. Eu mostrei só duas imagens de comparativos, e esse site oferece muitas oportunidades de comparar qual é a situação atual, ou qual era a situação nos últimos anos, ou até mesmo qual seria a situação. E eu mostro aqui do mesmo site, mais um gráfico do mesmo site que eu mencionei agora, aqui para a região de Pernambuco e no nordeste do Brasil, onde nós vemos aqui a situação para outubro de 2019 em comparação com a média de 2018. Nós vemos aqui em alguns lugares acima, alguns lugares abaixo da média, e aqui em 2019 em comparação aos últimos 10 anos. Eu não sei se isso seria o mesmo que as expectativas que vocês teriam para esses gráficos, mas existe essa ferramenta para ser utilizada. Porém, se houvesse necessidade de observar o computador para saber quais são as condições, isso quer dizer que você está passando tempo demais no escritório e não está indo lá no campo e tendo uma visão mais ampla. Aqui o sistema de monitoramento do Texas Range, né? Nós colocamos uma lata de cerveja lá no meio do campo, e se você conseguir ver a lata de cerveja, isso quer dizer que você não tem forragem suficiente. Esse é o nosso método. Se essa lata de cerveja está coberta de grama, então quer dizer que você tem uma produção boa no momento, né? E a questão é que não existe nada que substitua estar lá presencialmente no campo, observando as condições e observando os recursos. E estamos criando todas essas ferramentas, e são ferramentas maravilhosas que podem ser utilizadas, mas elas não substituem os olhos e a presença lá no campo, né? Então, se você não puder ir lá no campo, você não pode fazer um manejo, uma gestão. E essa é a questão-chave, a gestão. E também é bom tomar uma cervejinha de vez em quando, né? Então, essa taxa de animais por área deve estar baseada na forragem residual antes da próxima estação de crescimento da forragem. Então, seria em torno de fevereiro e março. Se nós tivermos insuficiência de forragem, podemos observar isso da forma como eu faço, que em outubro e novembro, porque nós não vamos conseguir ter um crescimento suficiente após outubro e novembro. Então, se eu observar qual a situação de outubro e novembro, e eu souber quantas cabeças de gado eu tenho e qual vai ser o consumo de forragem, eu souber que não vai haver suficiente, então eu vou ter problemas. Então eu preciso diminuir a quantidade de animais. E nos Estados Unidos nós desenvolvemos o que nós consideramos como a forragem residual após o final da estação de pastagem para manter um ecossistema saudável. Ou seja, nos Estados Unidos temos aqui a grama alta, a grama média e também a grama curta. A média de chuva de 800 para a grama alta, 500 para a grama média e 375 para a grama curta, 375 milímetros. E vocês podem ver que a quantidade de quilogramas por hectare que nós podemos considerar como quantidade de forragem necessária para cada fazenda, igual como pode considerar também a altura de cada uma dessas gramas, desses tipos de grama. Nós temos essas diretrizes para nos ajudar a ver ou tomar decisões a respeito da quantidade de animais por área. Nos Estados Unidos nós fazemos o que nós chamamos de análise de dados de desempenho padronizada. Isso é
uma ferramenta de manejo que observa, é uma ferramenta econômica, na verdade, onde se coleta informações a respeito de fazendas e o custo de produção, quantidade de produção e também a renda, caso esteja se lucrando ou tendo prejuízo. Esse conjunto de dados aqui que nós temos se baseou em 475 animais no Texas e Oklahoma, de 1991 até 2004. E a quantidade do rebanho seria de 10 a 13, até quase 14 mil cabeças de gado. Então tivemos rebanhos pequenos e também muito amplos nessas fazendas. E a mensagem, eu vou mostrar um gráfico dessas informações daqui a pouco, e a mensagem que se tira disso aqui, quando se observa os 25% do topo, eles tinham um estoque de 24 acres por vaca. E os 25 mais baixos tinham 18 acres por vaca. Então, haveria menos área por animal nas fazendas que estavam tendo menor produtividade. Nós vemos que esses animais aqui, em grande quantidade na esquerda, o peso de desmame e a percentagem de desmame diminuiu. Perdão. O custo da ração e o custo por animal diminuiu conforme nós tivemos uma diminuição na quantidade do rebanho também. Nesse custo de pastagem, de ração, está em cinza. Então houve uma queda conforme nós tivemos uma taxa de animais por área menor. E o mesmo vale pelo custo por vaca também. Quando observamos a quantidade de desmame, também o peso de desmame, esses valores subiram ao longo do tempo. E se nós voltarmos para o slide anterior, nós vemos que o percentual de retorno de ativos para esses 4 grupos diferentes, eles tiveram um retorno de ativos de 6,4% de retorno de ativos e as fazendas menos produtivas tiveram um retorno de ativos de menos 7,3%. Então, novamente, não somente de um ponto de vista ecológico, mas também de um ponto de vista econômico, além do ecológico, nós vemos que a taxa que nós consideramos, que nós determinamos como sendo uma taxa de animais por área média, economicamente e ecologicamente é a melhor taxa de quantidade de animais por área. E se nós não acertarmos esse valor, ele não for o mesmo valor em 2 anos seguidos, o resto não importa, na verdade. Isso fala também sobre as decisões de venda. Isso, temos aqui só um rebanho teórico de 100 animais, de 100 vacas. E em maio, por exemplo, que é o início da nossa estação de crescimento de vegetais, que é quando nós normalmente nós castramos os novilhos e aí nesse momento, para nós basicamente, nós sabemos se estivesse seco em maio, nós podemos compensar mais adiante, mas provavelmente nós não vamos conseguir compensar. Então é preciso começar a fazer um planejamento nesse momento, em maio. Então o que se pode fazer? Se houver vacas de campo de pasto aberto em outubro do ano anterior e houver uma perda desse novilho, então eles precisam ser vendidos. Então talvez haja uma retenção de fêmeas, mas se estiver começando a seca, não é possível vender essas fêmeas ao invés de tentar levar essas fêmeas até o ano seguinte. Esses são os animais que as pessoas dizem, bom, esses animais estão quase prontos para terem cria, mas as vacas não se tornam produtivas. Bom, o pico de produção inicia-se quando se tem 4 anos de idade, ele dura 3 a 4 anos. Então, esse é o momento de vender esses animais. Então, se estiver seco o clima, se houver também, talvez você decida, e se você tivesse tomado a decisão de vender esses gatos da mesma forma, em setembro ou em outubro, que é quando nós normalmente fazemos o desmame dos bezerros, se houverem, nós venderíamos, normalmente nós vendemos qualquer tipo de vaca através do apalpamento. Se houver defeitos estruturais também, cerca de 2% do rebanho potente. Se houver também
vacas que não reproduzem com facilidade, que vão ter cria mais adiante na estação. Então, se passarmos por uma seca em maio, no início da seca, nós vendêssemos essas vacas, nós teríamos uma diminuição diária de animais por área de cerca de 7% do valor original. E em outubro e novembro nós teríamos nós teríamos a 63% do valor original de animais por área. Então nós temos que fazer um ajuste e nessa tomada de decisões. E o que acontece também é quando temos bons anos também, o que fazemos é nós não vendemos nenhum desses animais aqui e durante o desmame nós podemos reter quase toda a cria e nesse caso nós teremos passado a taxa de estoque de quase 140% acima dessa quantidade de 100 animais. Aqui mostra aqui as informações em forma de gráfico, onde mostra as curvas de precipitação de chuva, se estiver abaixo da média. Diferentes locais onde nós possamos fazer aqui é o desmame. Se nada for feito aqui, a quantidade se mantém. E, novamente, isso mostra só em forma de gráfico o que a tabela anterior mostrou também. Então, nós entendemos, nós acertamos a questão de quantidade de animais por área. Então, em seguida, temos que ver também a questão das espécies dos rebanhos. A maioria das pessoas quer ser criadores de gado em geral. Então, não se dá muita atenção às diferentes espécies de animais, mas isso é algo necessário também. Então, primeiro, tanto caprinos quanto ovelhos são mais tolerantes a calor e a secas do que gado. É só uma questão de neutralidade térmica nesse caso. Então, gado zebu, que geralmente tem uma zona termoneutra, mas ainda assim, bodes e ovelhas, eles têm mais tolerância à seca do que gado. Outra questão que precisamos levar em consideração também é qual é o tipo de vegetação. Por um lado, nós temos basicamente um pasto. E no outro lado, nós temos uma floresta. Isso mostra basicamente a cobertura de grama. Então, isso aqui mostra que cerca de 90% de cobertura de pasto só cobre cerca de 20% da cobertura. Isso mostra basicamente, mas se tiver uma mistura equivalente, vocês podem ter uma quantidade maior de caprinos e ovinos, e quando se tem mais arbustos, já é preciso ter mais caprinos e ovinos do que gado. Então é preciso ter uma quantidade equivalente de gado e também de caprinos e ovinos baseado na vegetação disponível no campo. Outra questão a pastagem de espécies variadas também aumenta a capacidade de pasto. Existe uma regra que nós podemos utilizar para onde se acrescenta uma ovelha para cada cabeça de gado. Isso não afeta o desempenho daquela cabeça de gado. Podemos adicionar 3 bodes para cada cabeça de gado. Isso também não vai afetar o desempenho desses animais. A questão, o que eu estou querendo dizer é que se nós tivermos uma pastagem multi-espécie, podemos ter mais animais. Isso também diversifica a nossa produtividade, nossas produções, e também na questão da vendagem. Uma espécie pode estar não tendo uma boa venda e outra espécie pode estar trazendo bons lucros em outra área. Isso nos dá mais variedade na questão do marketing, também melhora o fluxo de caixa também ao longo do ano. E no que diz respeito à venda dos animais também, se estivermos num momento de seca, isso nos dá diferentes épocas do ano para poder alcançar essas taxas de venda baseado na capacidade do pasto. E novamente, isso sempre aumenta a nossa capacidade de pastagem. E se pode dizer que se eu estiver só criando gado, é isso que se faz geralmente. Deixa eu só dizer uma coisa. No Texas, as pessoas que criam caprinos e ovinos têm gado, e as pessoas que criam gado geralmente não têm caprinos e ovinos. Isso é algo que nós precisamos lidar também lá nos Estados Unidos.
E eu sei que no Nordeste do Brasil vocês têm caprinos e ovinos que nós temos nos Estados Unidos inteiro, então talvez isso não seja um problema tão grande para vocês aqui. Então nós temos nossa quantidade de animais por área também, temos também a quantidade de multiespécies também, bacana. E também no que diz respeito à questão da temporalidade e da distribuição da pastagem. Hoje, isso geralmente é um sinônimo à pastagem rotativa. E a questão interessante a respeito disso é que isso aqui, na verdade, é uma imagem, uma fotografia aérea de onde eu fiz a minha pesquisa de PhD, né, nessa área de pastagem. E era de cerca de 600 hectares, eu acredito, e na época existia muita preocupação a respeito dessa pastagem rotativa, se funcionava ou não, no caso. Isso foi nos anos 80, eu acredito, que eu fiz essa tese de PhD. O que eu achei interessante nessa questão é que nada mudou desde aquela época, em já quase 40 anos, né? A comunidade científica, ela ainda diz que a pastagem rotativa não traz tantos benefícios, e a comunidade da pecuária, eles dizem que faz diferença. E eu acho que isso é uma perspectiva diferente. E a comunidade científica, ela mede uma coisa e a comunidade pecuária, ela mensura outra coisa, basicamente. Mas existem duas coisas que realmente não são discutidas, e essas são coisas muito importantes. A primeira é que um rebanho de sistema de multi-paddock exige menos trabalho. Isso se deve ao fato de que, se eu tiver uma fazenda tão grande quanto a nossa, e eu tiver todo o meu rebanho na mesma local, não precisa ser tão intensivo. Pode ser de 10, 12, 16, 30, no sistema de células, de 30, até essa quantidade de células. Existem várias fazendas onde nós operamos, e cada pasto é de cerca de... é uma seção que é de respeito a 1 milha quadrada. E algumas dessas regiões que basicamente tem questões topográficas, levam bastante tempo para se encontrar todo o gado numa milha quadrada. Então, se for uma quantidade total de 8 milhas quadradas, se você tiver que sair dirigindo por essas regiões, procurando os animais, isso pode levar até várias semanas para encontrar todos. Então, exige menos trabalho para conseguir fazer um sistema com um sistema fechado de único rebanho, e também esses períodos bom, a melhoria na pastagem, isso melhora também a composição das espécies da forragem. Então, se houver uma fazenda, um pasto que for mal gerido através dessa pastagem rotativa e tiver períodos longos de não utilização, isso é um período longo que leva vários anos, e não, se não décadas, vai até superar esses anos e décadas de má gestão do pasto. Então, outra questão que se tornou bastante popular ultimamente nos Estados Unidos é o que nós chamamos de queima da pastagem. Isso é considerado a pastagem rotativa sem cercado. Então, basicamente, nós continuamos a fazer a pastagem do campo, mas queimamos o pasto com os animais naquela localidade. Nós sabemos que os animais se sentem mais atraídos a ir a essas regiões recentemente queimadas, e também houve outra região que foi queimada, mas ela não é usada com tanta frequência quanto a outra região. Então, o gado, ele tende a evitar essa área que foi queimada há muito tempo antes. Então existe a forragem mais recente, mais nutritiva, e temos assim a região também da vegetação mais antiga, onde não há pastagem. Há uma rotatividade entre a queima dessa pastagem. Então, ao invés de fazer uma rotatividade dos animais, faz uma rotatividade da queima da pastagem. Esse trabalho tem sido feito principalmente nas regiões de grama alta e média, e isso parece funcionar bastante bem. Até hoje isso não foi testado nas regiões mais áridas. Isso provavelmente, eu não sei se existe alguma aplicação no Brasil, não tenho certeza nem se isso seria aplicável em San Ângelo, onde nós não temos essas situações, mas
talvez funcione. Então, se cria esse gado maravilhoso e também a caprina de ovelhas. O que se faz com essas criações? Novamente, quando nós falamos sobre os recursos disponíveis, os nossos recursos principais é que nós podemos vender commodities. E se vocês venderem commodities, vocês são as pessoas que aceitam preços. Quando se vende um commodity, não existe muito poder de barganha nesses casos. Um bom amigo meu disse uma vez que o que nós falamos nos Estados Unidos, o que chamamos de quando se produz um produto premium, se tem um bônus no valor desse produto. Mas a realidade é que os compradores nunca querem oferecer um bônus, eles querem encontrar motivos para reduzir os custos do valor dos animais. Então, quando se produz commodities, basicamente está-se à mercê do que o mercado oferece. Porém, tem pessoas que produzem produtos com marcas. Algumas produtoras fazem produtos específicos, às vezes fazem cooperativas, onde se vende produtos orgânicos. Existem também várias estratégias de mercado, onde dizem que os gados são alimentados com grama, etc. Então, se houver a capacidade de manejo, de gestão, e até mesmo um marketing direto e fazer parte de uma cooperativa, ou vender se adequando às expectativas de uma empresa que tem produtos de marketing, isso pode aumentar o valor desses produtos. E, novamente, no final das contas, sustentabilidade, ela realmente diz respeito à lucratividade. Então, taxação de caça. Nós fizemos uma pesquisa vários anos atrás, onde os entrevistados disseram que cerca de 14% da renda de suas fazendas vinham da caça. 78% das pessoas que responderam a essa pesquisa disseram que tinham algum tipo de renda recreativa através da caça em suas fazendas. E 82% dessas fazendas gastavam menos de 20% de seu tempo em recreação, em caça recreativa. Então aqui tem algo que, nem todos ganham muito dinheiro com a taxação de caça. E eu vou explicar um pouco sobre isso, sobre essa tabela que nós estamos vendo aqui, essa imagem. Primeiro, essas áreas que não estão coloridas em cinza mostram que não existem dados disponíveis para aquela região. Esses dados aqui vêm dos Texas Controller, que mostra as agências de taxação, das taxas estaduais, onde se faz pesquisa sobre o valor de taxação para a variedade de várias atividades diferentes. Isso mostra que a proporção entre o valor para a caça, quanto se ganha através da caça, versus quanto se ganha com a criação de animais. Então, a cor mais escura, isso aqui mostramos baseado em cada uma das comunidades, onde se vê que existem essas regiões de vermelho que tem mais da metade de renda por hectare em comparação com a pastagem. Então, digamos que eu tenha 120 hectares numa fazenda e eu quero disponibilizar para a caça, e essas aqui embaixo estão ganhando 3 vezes mais em função da caça do que em função da pastagem. É possível fazer ambas as coisas, mas isso só mostra o valor relativo que se tem nessa região para a caça. As regiões em cor mais clara, aqui em amarelo, recebem metade da caça do que se ganha através da pastagem. Isso depende muito de várias coisas. Mas, basicamente, a questão número 1 é a qualidade da vida selvagem que tem disponível e a variedade de vida selvagem. Então, nessa região aqui no sul do Texas, se tem muitos animais exóticos. Nós temos várias oportunidades de caça. Tem codornas e tem também espécies diferentes de antílopes. E temos aqui as áreas onde eu trabalho. Aqui nós vemos que há uma variedade, mas isso varia entre uma variedade proporcional, e nesse condado aqui, nesse local, onde tem uma proporção de 2 para 1,
que é onde a fazenda Reed se localiza, e o motivo que leva esse valor a ser duplicado é que o fato é que a pastagem não é muito boa nesses lugares. Então, existem muitas coisas que são levadas em consideração aí, mas a questão é que, sim, a caça pode ser um bom empreendimento, mas não funciona igualmente para todas as situações, todos os lugares. Então, o Texas tem uma grande diversidade e variedade de animais. Existem também vários serviços que podem ser oferecidos quando se quer oferecer esses serviços de caça. Então, o mais simples é só oferecer o acesso à propriedade. Então, basicamente, se disponibiliza a terra e quem, digamos, que alugou essa terra, tem uma chave e precisa oferecer todos os serviços também, né? Não são geralmente pessoas que permitem que se traga um trailer ou uma caravana para que as pessoas possam, talvez as pessoas decidam ficar na cidade também, mas é só uma taxa de acesso à região. Outra questão também, que é uma questão muito preponderante lá no Texas, é que tudo pertence ao Estado. Então você não pode vender terras para caça. O que você pode oferecer são as taxas para acesso à terra. E na verdade, no caso a caça exótica, isso é feito pelo dono da terra e pode se gerir e vender da maneira como for escolhida. Então, não se pode decidir quais são as estações de caça, porque isso é decidido pelo governo estadual e também as taxas e etc. Então, pode-se oferecer um serviço de acesso até um serviço completo, onde se oferece alojamento, alimentação, todos os serviços. E existe uma grande gama, existe um grande valor, né, agregado a esse tipo de serviço. E, geralmente nos Estados Unidos, a caça desses antílopes pode-se levar um troféu. Isso depende também do tamanho dos animais que estão sendo caçados. Existe também uma taxa, né, e os valores são de $200 para uma caça de 3 dias. E as pessoas podem ir até 10 mil, até 20 mil dólares o valor desses. E no final do dia, no final das contas, eu não sei se essas caças de serviço completo que cobram muito mais caro, se é que há um ganho muito interessante em comparação com o custo de acesso exclusivamente, porque existem muitos gastos também envolvidos. E no Texas, os que nós temos... Bom, primeiro, Texas e essa taxação de caça nos Estados Unidos. O Texas foi o primeiro país a começar a desenvolver esse mercado nos Estados Unidos. E nós fazemos isso porque nós temos uma grande variedade de espécies diferentes de caça. Temos o cervo de cauda branca, tem também a caudana que gosta de caçar também. Temos as oportunidades de baixo custo de caça também para famílias, também temos a caça de animais exóticos. Então temos esses direitos de propriedade privada muito sólidos, e nós damos a oportunidade de ter uma variedade ampla de espécies de caça. E o Texas tem 97% de áreas privadas. Então existem muitas oportunidades para que caçadores caçem em qualquer outro lugar além das propriedades privadas. Então nós temos também uma cultura de caça muito forte nos Estados Unidos, principalmente no Texas. Então nós temos um mercado já pronto para a caça. Isso é importante de se saber, porque é possível produzir o que quiser que se produza. Se não houver mercado, não faz sentido. Não precisa haver um mercado para que se comercialize algum tipo de serviço ou produto. Então isso é uma questão interessante que eu queria falar a respeito. Temos aqui o Oryx cimitarra, que entrou em extinção e tem um habitat nativo na África subsaariana. Então ele está sendo reinserido ultimamente. Nos anos 60, esses animais eles eram exportados para os Estados Unidos, para o Texas principalmente, e também para a Europa. E esses animais entraram em extinção, se tornaram extintos em seu habitat natural, e agora estão sendo reintroduzidos em função do fato de que eles eram comercializados basicamente nesses países. E como esses animais eram comercializados, eles eram mantidos e eram cuidados. Então, temos aqui uma tragédia típica da situação comum, onde há o fato de que se ninguém é dono, ninguém cuida, na verdade. E o que realmente é interessante a respeito dessa história
desse oryx é que existem 3 espécies de antílopes africanos e a oryx, a gazela doma e o atyx, esse antílope, esses são 3 antílopes africanos que existem no Texas. Os serviços de pesca e caça em 2005 dos Estados Unidos declarou que eram espécies em perigo de extinção. Então temos que fazer a proteção de animais que estão próximos da extinção. E eles foram decretados como animais em extinção. E foi feita uma exceção para animais dessas 3 espécies que faziam parte de ranchos e faziam parte de fazendas privadas, onde poderia haver um incentivo econômico em se manter essa população de animais em continuidade. E um grupo ambiental, ele entrou com uma ação contra esses serviços de pesca e caça nos Estados Unidos, onde basicamente causou que eles revertessem essa decisão, onde foi oferecida uma exceção para que fosse possível caçar e fazer uma gestão, um manejo desses animais em função do lucro. Isso aconteceu em 2011 e a reversão da lei entraria em efeito em 2012. E a quantidade desses animais subiu muito, porque não era possível fazer um manejo para se conseguisse ter lucro. Então o preço desceu, né, porque a oferta aumentou, né, já que esses animais estão sendo criados. Então, em 2014, uma lei foi aprovada tornando essas espécies isentas dessa questão. Então, a comercialização e a privatização da vida selvagem é realmente uma das melhores maneiras, e isso foi provado pelo menos nos Estados Unidos, uma das melhores maneiras de se conservar e manter a vida selvagem. Principalmente nos Estados Unidos, a maior parte da nossa vida selvagem lá, o financiamento vai para a conservação de vida selvagem, vem da atividade da caça. Eu sei que existem preocupações aqui a respeito da comercialização, mas na verdade não é só no Texas, também na África e no sul, na África do Sul, o mesmo acontece também com espécies em perigo de extinção, onde podem ser privatizados e comercializados, então podem ser conservados também. E eu não sei muito sobre a questão da caça no Brasil, as oportunidades de caça no Brasil, mas me parece que os mercados eles vão ser basicamente domésticos, caçadores domésticos, né? E seria feita a caça de animais exóticos com alto cercado. Eu acredito que é possível ter um mercado doméstico, ou pelo menos um mercado sul-americano. Que basicamente nos Estados Unidos, os caçadores europeus também, se eles quiserem fazer a caça de um antílope na África, por exemplo, que não seja nos seus países de origem, eles precisam, se eles forem para a África, eles tiverem capacidade de fazer, eles vão poder caçar esses animais. Se eles quiserem caçar um cervo de cauda branca, eles podem ir nos Estados Unidos e fazer isso. Então isso é algo que é preciso se pensar a respeito, se houver a possibilidade de estabelecer uma operação de cobrança pela caça no Brasil. Então eu queria falar um pouco sobre o manejo de cercado alto. Aqui nós temos uma propriedade de caça e a questão aqui é que altas cercas exigem alto manejo. Muitas pessoas no Texas, infelizmente, constroem os cercados e não fazem uma gestão. Então, se vocês podem ver aqui, isso são só pedras, isso basicamente pedras, né? Toda essa propriedade aqui no lado esquerdo, que é uma propriedade de caça, ela tem arbustos e não existe muita vegetação no chão, no solo. E ao longo desse cercado existe um cercado baixo. Eu tenho certeza que eles promovem a caça nesse local e também a criação de animais, e talvez estejam em melhores condições. Então, se coloca animais exóticos, seja para caça ou não, é preciso fazer um controle das colheitas, é preciso fazer um manejo dessa área com cercado alto. Outra oportunidade possível também, que seria o turismo natural. Então existem muitas oportunidades também.
Existe esse agroturismo também, onde se convida pessoas a visitarem e para que as pessoas participem. No caso aqui, eu tenho que contar uma história curiosa. Tem um amigo meu que ele é dono desse X-Bar Ranch, que fica próximo de San Angelo, né? E ele passou vários anos na Europa e decidiu que ele queria fazer turismo natural e agroturismo. Então ele começou a desenvolver isso aqui. Isso aqui temos um observatório na sua propriedade. E ele disse uma vez que é muito difícil ocupar um monte de alemães dentro de uma fazenda. Alguns desses hóspedes, se eles forem bastante enérgicos, se forem do tipo de personalidade tipo A, essas pessoas elas podem ter dificuldade em ficarem ocupadas, né? Então é difícil. Então ele pode não ser um agricultor, né? No caso, você está em busca de oportunidades de recreação e entretenimento. Então tudo bem, não tem problema com isso. Isso é um commodity que nós temos na nossa fazenda e pode ser monetizada, mas é preciso saber com que se está lidando numa situação dessa. E se vocês quiserem ver um local assim de alto nível, e eu sei que alguns de vocês foram para a fazenda Rocking Chair, eu posso dizer que esse lugar aqui em específico é um Rocking Chair, a fazenda, só que muito melhor. Tanto essa fazenda aqui, e novamente isso aqui é um resort de fazenda, e eu posso dizer que o motivo pelo qual eles têm as instalações, né, e tudo mais nesse local é porque eles tiveram muita renda exterior que aplicou dinheiro nessa propriedade. Então, se vocês estiverem contando com fluxo de caixa e fazer com que tudo funcione economicamente, é bom apontar os lápis, né, para conseguir isso. Mas existem também outros commodities, outros serviços que podem ser monetizados. E também essa fazenda Reed que nós temos na nossa região, que é basicamente uma pilha de pedras, até onde eu sei, né? Para mim parece só uma pilha de pedras. E isso é onde eu mostrei que isso é no local onde a caça traz 2 vezes mais lucro do que o pastejo, mas essa casa foi construída com essas casas. E Molly e eu, nós pegamos cada uma dessas pedras para construir essa casa. Então, nós também, nessa fazenda, nós temos clite, que é um carbono de cálcio, que nós usamos para construir estradas no Texas também. E é possível vender essas pedras também. Então, existem várias utilidades para essas pedras. E, recentemente, essa empresa chamada Altman Plants, Plantas Altman, criou um mosquito híbrido que eles dizem, uma mesquita híbrida, que dizem que ela leva a produção de 20 anos de ciclo entre a plantagem até a maturidade da planta, e é uma árvore de mesquita que cresce em ambientes áridos e é uma planta híbrida. Então ela tem cerca de 6 metros que crescem na vertical e também leva à produção de madeira de alto valor para a construção de imóveis. Então eu acho que em 20 anos o retorno é de cerca de 3 vezes acima do investimento inicial na compra e na plantação dessas árvores. Então é possível observar também esse tipo de investimento para monetizar os vários recursos disponíveis. E existe também os serviços de ecossistema. Então, vários anos atrás, houve, para fazendas, né, houve um sistema de crédito de carbono para o sequestro de carbono. Esse mercado não existe mais, mas existe interesse no desenvolvimento desses mercados de carbono novamente para terras agrícolas, e um dos maiores problemas, na verdade, aqui. Bom, como se mede a quantidade de carbono? É difícil. Então, para que nós possamos pagar um valor adequado ao mercado. Mas existem outras coisas também. Existe muito valor que vem de fazendas de pastejo, que basicamente a sociedade recebe de graça. Existem vários benefícios que a sociedade tem de graça. E outro exemplo disso, na região de San Angelo, é onde tradicionalmente toda a água que é disponibilizada para a cidade vem de água de superfície e também de escoamento das regiões de pasto. E essa água se mantém na cidade,
E há uma possibilidade de aumento também de escoamento dessa água para que exista água para a população urbana também. E isso é algo controverso, mas a questão é que a população urbana ela estava se disponibilizando a pagar a população agrícola rural para que fosse feito um manejo das terras para que eles fornecessem um serviço à cidade. Então a gestão de pastagem adequada é o manejo de seca. E também a questão dos animais por área é a questão chave para o manejo do pastejo. E também a quantidade de animais por área não é algo constante, deve ser ajustado também às condições de forragem. E o pastejo de multiespécies pode ajudar a diversificação, pode ajudar também nas questões de seca. E existem várias questões valiosas também, né, nas fazendas, mas é preciso haver um mercado. Falamos sobre a caça, agroturismo, turismo natural, mas novamente, se não houver um mercado para esse tipo de atividade, talvez vocês tenham o ativo, o commodity, mas não se tem valor nesse commodity. E onde comecei dizendo aqui, a questão não é saber o que fazer, é fazer o que se sabe. E pecuária é simples, mas manter a pecuária simples é algo difícil. Então, obrigado. E eu coloquei essa imagem aqui, essa foto. Temos aqui dois estudantes brasileiros que trabalharam. Temos aqui na Fazenda Reed, dois estudantes brasileiros que vieram da Universidade Estadual de São Paulo, do campus Dracena. E eles passaram um verão, né, comigo e nós tivemos interações muito boas com brasileiros. Eu espero que após essa conferência, espero que eu não estrague essa nossa relação com brasileiros. Espero que essa boa relação continue após essa palestra. Muito obrigado.